Bom dia, meu amado. Aqui Pastor Eliel, Igreja Projeto Obedecer em Saracuruna. Queria nesta manhã compartilhar com você uma palavra que está registrada no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, que vai falar sobre Jesus acalmando uma tempestade. A palavra de Deus diz que, começa dizendo que Jesus pede aos seus discípulos que passem para o outro lado do rio e pegam um barco para isso. E a palavra diz que Jesus, muito cansado, exausto, ele deita para descansar e o barco é acometido de uma grande tempestade. Seus discípulos vão lá até Jesus e diz: não se te dá que pereçamos, Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus então repreende a tempestade. Ele ordena o vento que se acalma, ordena o mar que se acalma e vira para os discípulos e diz: por que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? E o texto termina dizendo que aqueles homens ficam todos conversando entre si, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu quero conversar com você nesta manhã sobre triunfando sobre as tempestades da vida. E a primeira coisa que a gente pode entender aqui, amados, neste contexto, é que mesmo quando nós estamos obedecendo a palavra de Jesus, mesmo quando nós estamos na presença de Jesus, Jesus estava no barco, as tempestades acontecem. Porque a gente pode afirmar que a presença de Jesus não é garantia de ausência de tempestade, mas a presença de Jesus é a garantia de que nós vamos triunfar sobre as tempestades, que nós triunfaremos sobre as tempestades da vida. E nesta manhã eu queria compartilhar com você esse milagre de Jesus. Nós estamos trabalhando sobre os 37 milagres de Jesus, e esse é um dos milagres de Jesus. Jesus acalmar uma tempestade, porque nós temos que ter convicção de que as tempestades é possível acontecer, mas quando nós estamos em obediência ao Senhor, quando nós estamos em obediência à sua palavra, quando nós estamos na presença dele, nós vamos triunfar sobre as tempestades. As tempestades não é o fim, ela é apenas um meio que Deus criou, que Deus coloca na nossa vida, para que nós possamos ter os nossos músculos espirituais exercitados, fortalecidos. A tempestade não é o fim, ela é a ferramenta de ensino, ferramenta pedagógica de Deus, para nos ensinar com as tempestades que nós enfrentamos. E nós queremos mostrar para os irmãos as causas que fazem a gente triunfar sobre a tempestade. É a primeira coisa que a gente precisa entender e precisamos nos apegar a ela para triunfar sobre as tempestades da nossa vida. É que nós precisamos confiar na promessa de Jesus. Parece que os discípulos se esqueceram daquilo que Jesus tinha falado para eles. Quando Jesus chega diante deles e diz para eles: nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos atravessar para o outro lado. E se Jesus disse, ele vai cumprir. Se a promessa de Jesus, ela vai se cumprir. Se a promessa de Deus na tua vida, meu amado, você pode descansar, porque ela vai acontecer na tua vida. Eles não se atentaram para a palavra de Jesus que iam atravessar para o outro lado. Não se atentaram para a promessa de Jesus. Meus amados, Deus tem nos dado promessa de estar conosco. Deus tem nos dado promessa de nos conduzir no centro da tua vontade, do teu querer. E quando nós andamos na presença de Deus, nós temos que ter a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão
na nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente entende que vamos triunfar sobre as tempestades é quando nós acreditarmos, nos atentarmos para a promessa de Deus. A segunda certeza que nós devemos ter, que vamos triunfar sobre as tempestades, é por causa da presença de Jesus. Jesus presente é quem acalma o mar. Jesus fez uma promessa de que ia passar, mas ele não se afastou dos seus discípulos. Ele não afasta de você no meio da tempestade, na hora da tempestade, na hora da turbulência da tua vida. Sabe aquela dificuldade que você tem enfrentado de repente na sua família, na sua saúde, nos seus negócios? Deus não se esqueceu de você, Jesus não te deixou alheio, Jesus não lhe abandonou, mas Ele está passando com você. E se Ele está contigo, amado, é a certeza de que você vai triunfar. É tão notória a presença de Jesus, amados, e o poder de Jesus, e a graça de Jesus, que os discípulos ficaram todos muitos preocupados. Os discípulos ficaram todos apavorados. Mas Jesus estava descansando, estava dormindo. Ele sabia da tempestade, ele sabia do que ia acontecer, porque ele é Deus que sabe de tudo. Mas ele estava no barco, e quando Jesus está no barco, Jesus está na história, Jesus está na família, é a certeza plena de que nós vamos triunfar sobre as tempestades que vierem contra nós. Portanto, duas coisas. Primeira coisa, a promessa dele. Se ele prometeu, ele cumpre. A segunda coisa é a presença dele. Onde Jesus está presente, uma coisa especial sempre acontece. Isso é um chavão que eu uso. Chavão que eu uso onde Jesus está. Uma coisa especial sempre acontece. E se Jesus está na tua vida, está no teu barco, coisas especiais vão acontecer. Ele presente não é garantia, não é sinônimo de que nós não vamos enfrentar dificuldades, lutas, guerras. Dificuldade na saúde, no casamento, na empresa, nos negócios, na vida financeira. Não. Mas é a certeza de que com Ele nós venceremos sempre. Com Ele nós sempre venceremos. E por último, o que nos dá a garantia de que nós vamos triunfar sobre as dificuldades é o poder de Jesus. Olha que coisa magnífica viveram aqueles homens que estavam com Jesus ali. Jesus é acordado. Acordam ele e diz: acorda, mestre, acorda. Não te importa, Senhor, que nós estamos perecendo. Aí ele, com poder e autoridade, vira para o vento e fala assim: cala-te. Vira para o mar e fala assim: acalma-te. O vento cessou, o mar acalmou, e Jesus agora vira para os discípulos e diz assim: vocês não têm fé. Por que vocês não creem? Eu falei que a gente ia passar para o outro lado. Por que vocês não têm fé? Eu estou com vocês no barco. E por que não têm fé? Vocês não conhecem meu poder? Vocês não sabem de tudo que eu tenho feito? De tudo que eu tenho promovido grandioso nessa terra? E o poder dele é tão tremendo que os discípulos depois ficaram conversando entre si, e eles disseram: quem é esse? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amados, nesta manhã, receita para triunfarmos sobre as tempestades da nossa vida: crer na promessa, ter certeza da presença dele e confiar no seu poder, porque a palavra dele diz que agindo Deus ninguém impedirá.
Jesus no barco não é garantia de que não vamos enfrentar a tempestade, mas é a garantia de que vamos triunfar sobre elas. Que Deus abençoe o seu dia. Você tem um dia muito abençoado no Senhor. E que você possa triunfar sobre as tempestades que têm se levantado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe.